que a arte pode ser utilizada para trazer mais bem-estar para as pessoas? Você sente isso? Pois é, a prática se chama arte-terapia e nada mais é do que usar a arte a nosso favor, a favor da nossa saúde. Por isso, para nos ajudar a entender mais, nós estamos recebendo a Isabela Alencar, especialista no assunto, além de ser uma artista, né? Ela é uma arte educadora, gestora de projetos que a gente vai conhecer aqui agora, inclusive no nosso estúdio. Vocês podem ver algumas telas aqui que vão exemplificar um pouco do trabalho que ela faz com diversos pacientes, né, Isabela? Bom dia! Bom dia, é um prazer estar aqui, prazer falar um pouquinho sobre a arte-terapia. A arte-terapia, como você falou, né, quando ela é utilizada, associada à saúde mental em específico, ela tem um acesso maior ao inconsciente. Então, é um tratamento, é uma terapia que a gente faz que é bem mais leve do que a terapia convencional. Então, dentro desse processo terapêutico, a gente se utiliza não somente das artes plásticas, mas também a gente se utiliza da corporeidade, da musicalização, e assim a gente vai tendo também um maior desempenho também no desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, mas principalmente no desenvolvimento psicológico. Bom, já tem que ter algum talento artístico para iniciar um processo de arte-terapia? Não precisamos ter. Algumas pessoas já entram com habilidades artísticas, mas muitas pessoas entram realmente para se expressar. E uma das coisas que eu mais gosto de falar é, será se tudo aquilo que a gente sente a gente consegue falar? Expressar, né? Será se tudo aquilo que a gente sente cabe em palavras? Nem sempre. Então, a arte-terapia ela é tão profunda porque ela consegue expor aquilo que o nosso inconsciente ele guarda. E eu gosto muito de falar que a nossa mente ela é como uma casa, né? E aí a gente vai passando no decorrer da nossa vida, a gente vai guardando muitas situações, a gente vai guardando sentimentos, que inclusive eu gosto muito de dizer que nós não temos culpa por sentir, mas existem sentimentos que a gente vai guardando lá num porãozinho, e é um porão que a gente não mexe, é um porão que a gente não abre, mas que uma hora ou outra vai aparecendo os seus sintomas, vai aparecendo os sonhos, vai aparecendo situações e a expressão criativa ela é uma maneira de acesso a essas informações, a esse inconsciente. Então, esse processo, ele é um processo sim voltado que beneficia também, né, o paciente dentro dos seus processos de resolução, né, de problemas dentro da ansiedade, como também da depressão. Ele é uma maneira também de você significar o seu processo. Eu costumo muito falar que nós adoecemos quando nós perdemos o significado. Então, quando se perde o significado, a gente também perde um pouco do que é vitalidade. Verdade. E a arte-terapia, ela ajuda muito isso, né? Então, dentro do ateliê, é formado dentro de um ateliê. Nesse ateliê, a gente desenvolve metáforas, é bem poético, e a gente vai alcançando de maneira leve esses sentimentos que às vezes são tão difíceis de mexer, são tão difíceis de lembrar, memórias que são tão difíceis de lembrar, a gente consegue alcançar de uma maneira mais poética e também profunda. Sensacional. Inclusive, fica também aqui a pergunta sobre de que idade, né? Que pessoas que podem fazer, vai desde crianças. Eu vi ali nas fotos várias mulheres em processo, né, de aprendizagem. Sim. Tem idade para fazer a arte-terapia? Olha ali. Não necessariamente. A gente trabalha desde o infantil ao idoso, né? E dentro desse processo, cada idade traz a sua demanda, né? Então, de uma certa forma, são materialidades. E o que nos leva a escolher a materialidade artística? É justamente a patologia, é justamente a dificuldade. Então, a pintura, ela leva muita fluidez. Então, dentro da arte-terapia, a gente abre mão do estético, abre mão daquilo que é belo e abraça aquilo que é significativo para a gente.
Então, tanto pessoas que psicossomatizam, como também pessoas que, de uma certa forma, elas precisam expressar. Então, a gente fala que é uma terapia psicoexpressiva, né? Então, esse processo, a materialidade, ela vai ajudar justamente a lançar, a abrir e, digamos assim, deixar mais leve um pouquinho nossas cargas. E por mais que seja sutil, quando a gente vê quadros como esses, por exemplo, que estão aqui nos nossos estúdios, né, podem vir de experiências e de histórias traumáticas, mas que através de você expressar, colocar para fora, logo depois vem superação e cura, né? Explica um pouquinho pra gente da história desses quadros que estão aqui nos nossos estúdios. Então, esses quadros, eles foram um projeto que eu desenvolvi chamado Quatro Estações, que foram com 5 meninas que eram vítimas de violência doméstica, e nós fizemos 4 dias, né, com elas. Cada dia era uma estação e era uma metáfora chamada O Senhor do Tempo e as Estações. Uau. E assim elas puderam compreender um pouquinho o tempo da identidade, o tempo da perda da identidade, da construção e, de uma certa forma, do isolamento que existe após um trauma como esse. Sim. E até chegar na primavera, que a gente chama que é a transformação. Então, dentro da terapia, nós temos 3 fases, né? Que é a fase da informação, onde a gente conversa um pouco com o paciente, e ele abre um pouco da sua vida, mas e aí entra a informação, que é quando ele começa a, de uma certa forma, lançar sobre a tela aquilo que ele compreende sobre o seu sofrimento, e a interpretação entra na transformação. Uau, então, aqui já é um resultado de transformação, então. Aí elas lançaram sobre a tela, né, informações daquilo que elas têm do sofrimento. E aí a gente, dentro da análise, a gente vai pedindo para que elas também transformem aquilo que era dor, o que elas podem, qual responsabilidade eu tenho diante do meu sofrimento. E aí elas começam na mesma tela, elas começam também a desenvolver novas estratégias de autorregulação, que é aquilo que a gente precisa. Sensacional, e parabéns pelos projetos sociais que você também desempenha, né, com toda essa responsabilidade, carrega uma missão tão linda, viu, Isabela? E eu amei conhecer você. Inclusive, quem quiser saber mais sobre o trabalho da Isabela, tá aí, @Isabela com 2 L's, tá? Alencar.arte, temudo, tá bom? Aqui, inclusive, tem algumas fotos lindas. Vamos colocar na tela, ó, aí tela cheia. Ó, e como que você também se descobriu, né, Isabela, com essa missão tão bonita? É uma longa história. É uma longa história, mas eu digo que eu, desde criança, eu sempre me envolvi muito em arte. Fui bailarina até um tempo desse. E, de uma certa forma, eu encaro a arte como uma missão. Foi uma missão, um propósito, né, que eu descobri dentro da arte terapia. E eu tenho alcançado pessoas através de projetos, né, como esse. Esse projeto, ele depois se estendeu para o interior do Maranhão. Eu pude alcançar 30 pessoas. Depois desenvolver o Alma Artesã, não sei se vai aparecer, mas o Alma Artesã, ele alcançou dentro da pandemia mais de 200 jovens, né, com prevenção, intervenção e pós-venção dos transtornos de ansiedade e depressão. Sensacional. E com uma equipe também, né, multidisciplinar. A gente precisa também abraçar esse aspecto da multidisciplinaridade dentro na educação. Da educação, como também da saúde, né, principalmente na saúde mental. E hoje nós estamos com um projeto aberto dentro do ateliê, que é justamente para mulheres. Olha aí. Né? Que é o Café Arte Mulher. Nós nos encontramos toda terça-feira, às 18h às 19h30, e nós conversamos um pouco sobre o nosso universo feminino com técnicas artísticas. Uau, sensacional. Então, tá aberto para inscrições? Tá aberto para inscrições. Tá aberto para inscrições. Olha aí, lá no seu Instagram tem linkzinho. Tem o link para inscrição. É só link na minha bio e lá você pode fazer a sua inscrição, ter acesso à nossa equipe. Tá aí, ó, gente, @IsabelaAlencar.arte, tá lá. Você também pode
se descobrir, né? Promover também essa autocura. Café Arte Mulher é o novo projeto da Isabela. E eu amei te conhecer o seu projeto, poder mostrar também para o pessoal que está em casa na nossa manhã de segunda-feira. Obrigada, Isabela. Eu que agradeço. Mais e mais sucesso, Deus te abençoe nessa missão tão linda, que você consiga alcançar mais e mais vidas, tá bom? Obrigada. Maravilha, sensacional, né, gente? Inclusive, por falar em mulheres, né, eu quero dar